e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. A palavra entra no nosso coração, em nome de Deus, eu agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Quero agradecer a presença da Karine, né? Karina, desculpa. Deus abençoe a sua vida, tá, Karine? Sinta-se bem em nosso meio. Obrigado. Karine está sempre lá com o irmão Francisco. Hoje deu a honra de estar aqui. Que bom. Que bom. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje vamos estudar a respeito da parábola do servo fiel. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do verso 45. Mateus, capítulo 24, a partir do verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Amém. Muito bem. Que bom tema, né, para nós começarmos o nosso ano, né? É o primeiro culto de domingo, aqui na igreja. Então, hoje eu separei aqui essa parábola do servo. O Senhor está falando para que nós possamos ser vigilantes. Se você ler o verso 44, diz assim, por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, ele começa falando a respeito da vigilância e ele então propõe essa parábola do servo fiel, daquele servo prudente, aquele servo que realmente está preparado para quando o Senhor vier, tá? Essa parábola, ela também é citada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, entendeu? E nessas duas passagens, nós vemos que um servo, ele recebe do seu Senhor uma responsabilidade de cuidar, de administrar a sua casa, de cuidar dos seus bens, dos seus conservos, tá? E então você tem duas opções diante de algo que é passado para as nossas mãos para fazer. Ser fiel, ser prudente, não ser descuidado nas coisas, no seu trabalho, naquilo que o Senhor coloca na sua mão. Tá? Este é a primeira opção. Mas nós temos também na parábola aquele servo que não é prudente, aquele servo que é descuidado. Aquele servo que é mau, ali diz que ele é mau, tá? Então nós temos essas duas opções. Quando nós vemos, que Jesus está ensinando isso aos seus discípulos e nos ensina hoje também, o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para que você administre. Quando você olha para a sua vida como um pai, uma mãe, um funcionário, um irmão da igreja, um membro da igreja, um líder, um pastor,
né? Deus tem colocado responsabilidade sobre nossas vidas e todos nós temos alguma responsabilidade, pelo menos nós que somos adultos, certo? E como é que nós estamos administrando essas coisas? Como é que eu tenho administrado a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, os meus relacionamentos? A parábola vai nos ensinar dois tipos de servos: aquele que é prudente e aquele que é imprudente. Aquele que não está preparado, ele acha que o seu senhor, né, vai demorar para chegar ainda. Mas aquele que está sempre atento, fazendo as coisas como tem que ser feito, tá? Bem, quem é o nosso Senhor? Pensando como cristão, Cristo é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E o que Ele tem colocado em nossas mãos para que nós possamos administrar? O Evangelho, a Palavra de Deus. Ela está disponível para nós. Ele tem colocado em nossas mãos a sua igreja. A igreja somos nós, irmãos. A responsabilidade é maior daqueles que estão à frente, né, dos pastores, diáconos, mas ela é também compartilhada com todos os demais. Como você tem testemunhado do Senhor fora da igreja? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Então nós temos que estar atento e pensando naquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque ele começa fazendo uma pergunta, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ele está perguntando, quem é esse servo? É o Ismael? É o Baldez? Antônio Baldez? É o Moacir? É o Zé Renato? É o irmão Estevão? Quem é esse servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constitui sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então Deus tem dado algo para nós administrarmos. Não me diga que você não administra nada, é mentira. Todos nós temos uma responsabilidade que Deus tem colocado sobre nossas mãos. E a primeira delas é ser fiel a Deus. Amém. Ser fiel aos seus mandamentos, à sua palavra. Tá? O pastor, ele não consegue saber o que você está fazendo lá fora. Talvez alguém possa vir e contar-me. Talvez eu possa, por uma coincidência, ver. Mas no nosso dia a dia a gente não consegue acompanhar o que está sendo feito. Mas o Senhor, o nosso Senhor, Ele está atento a tudo o que nós estamos fazendo. Tá? É interessante porque na parábola nós não sabemos quando é que o Senhor virá. Mas Ele diz que bem-aventurado, ou seja, feliz. Verso 46. Feliz aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Cuidando de forma fiel e prudente. Quanto mais fiéis nós somos ao nosso Senhor, irmãos, mais responsabilidades Ele coloca em nossas mãos. Às vezes eu penso assim, né? Poxa, a igreja poderia ter, 200 membros. Mas talvez o Senhor olhe para o pastor Ismael e fale assim, não, o pastor Ismael vai administrar 20, 15. Para que eu não acabe tropeçando nas minhas próprias pernas. Mas que eu seja fiel nesses 20. Que eu seja fiel naquele pouco. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Que eu administre bem. Talvez você tenha um filho, talvez 2 filhos, talvez é você e sua esposa. Administre bem a sua família. Eu creio que uma das instituições que tem sido mais atacada por Satanás é a família. São inúmeras coisas que estão aí destruindo as famílias. Mas no fundo, irmãos, falta o temor pelo Senhor.
Porque se o Senhor Deus nos castigasse assim que nós cometêssemos o pecado, seríamos todos santos. Que ninguém gosta de apanhar. Mas como o Senhor tem um propósito, Ele tem os seus próprios caminhos. E a vida do cristão é uma vida de fé. Ele tem que crer que o Senhor vai julgá-lo. Ele tem que crer que o Senhor vai salvá-lo. Ele tem que crer que Deus tem cuidado dele. Então Deus não toma ação naquele momento exato. Em algumas oportunidades nas Escrituras a gente vê que Deus já traz o castigo logo no começo, entendeu? A pessoa errou e já é castigada. Mas na maior parte das vezes não. Então nós temos que ter fé que o Senhor está olhando naquilo que nós estamos fazendo. E como é que nós estamos cuidando? Porque aqui eu vejo que o mau servo, né, a Bíblia diz que ele espancava os seus conservos e saía para beber e comer com os ébrios. Aqueles que, sabe, estão aí desocupados, com os bebuns. Como é que nós estamos lidando com a nossa vida? Dois tipos de servos. Mas o servo que é fiel, ele diz no verso 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né, na escola bíblica dominical. Tá? E hoje nós estávamos estudando sobre as bodas do Cordeiro. O momento mais glorioso para a igreja e para o próprio Senhor, que vai ser o encontro do noivo com a noiva, né? Jesus com a sua igreja. Tá? E nós vemos lá, né? Bem-aventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro. Felizes aqueles que são chamados para aquele momento, que vai ser um momento de grande glória. Como é que nós estamos cuidando da nossa vida? Nós que somos essa noiva, que tem que ser apresentada diante do Senhor de uma forma pura, limpa, imaculada, sem ruga, sem mácula, sem pecado, santa. Cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos, irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que ser esse servo que é fiel. Seja fiel a Deus, você, na sua mente e no seu coração. Preserve o seu corpo, preserve a sua mente, preserve o seu coração nas coisas de Deus. E com certeza, irmãos, vai dar certo. Ainda que alguém que esteja próximo de nós não queira se preservar, mas se você se preserva, irmãos, você será salvo. Tá? O problema é que muitas vezes a gente usa o outro como muleta. Mas também o outro também falha. Não, cada um de nós aqui, ele usa um servo, é individual. Mas existe o outro servo, aquele mau servo, que tem lá no seu coração, não, o Senhor vai demorar. Nós não sabemos quando o Senhor voltará. Pastor, mas eu olho para as profecias e eu percebo que ainda há coisas a ser cumpridas para que o Senhor Jesus volte. Mas e se você for chamado antes? Você está preparado? A volta do Senhor, irmãos, ela pode ser eminente na nossa vida, porque nós podemos partir também. Como eu posso saber se estarei aqui domingo que vem? Tenho que aprender com as Escrituras. Se Deus quiser, se Ele permitir, domingo que vem eu vou estar aqui novamente. Tá? Eu estava lendo a reportagem aí sobre o acidente que aconteceu lá em Minas, né, no Capitólio. E ali estavam aquelas pessoas ali passeando, olhando aquele lugar bonito ali do Capitólio. Quem poderia imaginar que uma rocha enorme iria cair sobre aquele barco e ceifar ali pelo menos 8 ou 10 vidas? Eles não estavam fazendo nada de errado, estavam ali passeando, olhando a paisagem.
Você poderia estar em qualquer lugar do mundo, fazendo qualquer outra coisa, mas eles estavam bem ali naquele momento, e aquela rocha caiu, e eles foram embora. E não tem o que fazer, irmãos. É assim que é a vida. O apóstolo Tiago, o escritor de Tiago, ele vai dizer, né, que a nossa vida é como a erva, né? É como um vapor, que é muito frágil, irmãos. Nós não sabemos quando é que nós vamos partir. E olha só o que esse servo mau diz no seu coração: o Senhor tarde virá. Eu fico pensando em Jesus falando, porque ele vinha falando sobre vigiar, tá? Ele está exortando sobre a vigilância. Ele começa ali no capítulo 24, verso 32, falando a respeito dos últimos dias e da iminência da volta do Senhor. E ele vai falando sobre essa questão de ser prudente, ser fiel, de estar atento. Ele diz lá no versículo 42, vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Depois ele repete novamente, lá no verso 44, o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele vem falando a respeito da vinda do Senhor, e ele está no sermão profético, capítulo 24 de Mateus, e ele está falando para mim e para você que nós não sabemos o que vai acontecer. E que nós temos que ser prudentes, mas muitos são servo mau. Verso 49, e começaram a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Então, o Senhor vai vir. Não há nenhuma dúvida. E você vai estar preparado para esse momento? De se encontrar com o Senhor? Porque esse servo mau, ele vai ser separado, e a sua parte vai ser com os hipócritas. Aqueles que parecem ser alguma coisa, mas não é. E eu acho que nós nunca vivemos a hipocrisia de uma forma tão estampada e patente na nossa sociedade. A pessoa está aqui, tira uma foto feliz ao lado da esposa, contente, com um prato bem bonito, né, num restaurante, ou numa paisagem bem bonita, e você fala assim, nossa, que casal feliz. Mas em casa um não olha para a cara do outro. Não é verdade? Aí você vê um jovem todo bonitão, tirando uma foto, uma selfie, e aí você descobre que ele teve uma crise e se suicidou. Mas caramba, cara bonito, cara vistoso. A gente tem vivido uma época da hipocrisia. Aí a pessoa dentro da igreja fala em línguas, profetiza, mas lá fora deve para as pessoas, é mentiroso, é totalmente péssimo testemunho cristão, não tem nada às vezes de cristão. Como é que pode? Sepulcro calhado. Por fora é bonito, por dentro é podre. Olha o que ele está dizendo aqui, que o servo infiel vai ser separado com esses. Então nós, como servos do Senhor, temos uma responsabilidade de sermos fiéis a Deus, de sermos prudentes na nossa vida, na nossa forma de falar, com relação aos nossos negócios, com relação ao nosso trabalho, com relação ao nosso compromisso com Deus, irmãos. A congregação lá em Niterói, né, o irmão Francisco tem incentivado os irmãos a fazer a leitura bíblica. Irmãos, leia a sua Bíblia todos os dias. Não falhe. Pastor, mas eu falhei. Começa de novo. É assim, irmãos.
Nós não somos perfeitos, a nossa vida, às vezes a gente começa o dia e... Ontem, por exemplo, estava lá a Débora lá se divertindo no casamento. Olha lá, tá com sono, tá vendo? Não dormiu a noite. Ficou com as meninas lá, empolgada com as amiguinhas dela, né? Então, assim, foi um dia diferente para nós, né? Hoje acordamos, agitado lá, tinha 5, né? 5 meninas, depois teve mais uma, 6. 6 meninas. Irmãos, é muita menina, tá? É demais, né? Ainda bem que eu só tenho uma mesmo, né? Por enquanto, né? Só tem a Débora. Mas assim, muitas meninas. Agitação, de vez em quando elas... Pum! Parecia que explodia, rapaz. Pegando fogo. Aí depois elas se acalmavam um pouco. Daqui a pouco pegava fogo de novo. A vida da gente é assim, a gente não sabe, irmãos. Às vezes a gente está fazendo as coisas no dia a dia e você esquece de parar e meditar nas Escrituras. Você esquece de parar e orar pelos seus irmãos. E aí quando a gente percebe, irmãos, Satanás está lá, atrapalhando as nossas famílias, atrapalhando as nossas vidas. E quando a gente se sente mais forte é quando a gente é mais fraco. Porque a gente se descuida. Pastor, mas eu tenho procurado fazer tudo certinho. Muito bom. Faça mesmo. Eu sempre tenho dito para os irmãos, se você fizer aquilo que as Escrituras estão mandando, vai dar certo. Só que eu tenho que ser certinho nas coisas, né? Nos meus negócios, nas minhas atitudes, mas também com relação ao amor, com relação à longanimidade, com a paciência, e assim todas as coisas, irmãos. Porque às vezes a gente é muito radical num ponto e somos descuidados no outro. Cuide bem da sua família, cuide bem dos seus filhos, cuide bem da sua casa. Às vezes a gente deixa a mulher meio estressada, nós que somos os homens, sabe por quê? Porque a gente é muito paciente, né? A mulher já quer logo que resolva o negócio, entendeu? Resolvi fazer uma obrinha lá em casa lá, eu fiz um combinado com a Marisa. Estou fazendo o meu combinado, de repente ela começou a inventar outras coisas. Eu falei, mas peraí, Marisa, a gente combinou. Então assim, aí eu tenho que... Não, vou fazer, não vou fazer. Tem que ir com paciência. A Bíblia diz que eu não posso irritar as mulheres, a minha mulher. Como que eu faço para mim não irritar a mulher, irmãos? A gente que é homem. É difícil, não é não? O homem irrita a mulher, irmãos. E o que a Bíblia diz? Que o homem tem que ter paciência com a mulher, Senhor. Olha lá, a irmã Nilda ali, ó. Pastor, essa parte aí a gente pula. Porque não tem... É assim mesmo. Mas a gente também tem que ser paciente com os nossos filhos. Não adianta eu querer tratar a Débora como se fosse uma mulher de 20 anos. Ela só tem 13. Tem que tratar ela como uma menina de 13 anos, irmãos. De vez em quando dou umas pisas, de vez em quando tem que relevar. Ser fiel é ter sabedoria para agir nessa vida como cristão. Ser fiel é você conseguir viver aquilo que as Escrituras estão pedindo. E eu tenho experimentado, irmãos, dentro da minha casa, dentro da minha vida, né, uma vida que ela está sendo, ela é estável. E eu agradeço a Deus por isso, irmãos. E cada vez que eu consigo mudar um pouco mais as minhas atitudes, que eu já fui muito mais radical, entendeu? As coisas melhoram mais, irmãos. Então, seja fiel, porque o Senhor virá na hora que nós não sabemos. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizermos nessa vida, por meio deste corpo, nós vamos dar conta. Sejam coisas boas, sejam coisas más. Pastor, mas eu já sou salvo, eu não vou ser mais condenado. Amém. Mas você vai ser julgado pelo Senhor também. Porque tudo aquilo que nós
fazemos por meio do corpo, pelas nossas palavras, vamos dar conta para o Senhor, irmãos. Seja o servo fiel e prudente. Não seja como este homem, que infelizmente foi imprudente. As palavras de Jesus, elas são claras, mas também são duras. Tá? Separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando nós estávamos estudando hoje lá em Apocalipse, também estava escrito lá, né, sobre o pranto e ranger de dentes. Tá? Então não se engane. Não se engane. Vamos ver um versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Eu vou ler o verso 7 também. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quantos aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, tenha sempre em mente, irmãos, que todos aqueles que não creem no Senhor, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. A Bíblia, ela não tem um terceiro termo, ela não tem um outro espaço, não. Ou você é salvo e vai para o céu, vai viver com o Senhor, e Ele será o seu Deus, ou você vai ser lançado no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus, você é filho do diabo. A Bíblia, ela é muito radical. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Como servos do Senhor, nossa primeira e mais importante obrigação para com nossos irmãos deve ser a disposição de servir. Sirva a Deus, sirva ao seu irmão. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Vou ler de novo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Porque Deus vai dar dons diferentes para nós, irmãos. Eu sou o pastor, outro é o diácono, outro é aquele que toca, outro é aquele que canta, outro é aquele que ora. Cada um administre segundo o que Deus deu para cada um. Como bons mordomos da multiforme. Por que multiforme? Porque Deus, ele se apresenta de diversas formas. Ele age de diversas formas. Deus fala comigo de uma forma, fala contigo de outra forma. Porque Deus, ele tem outras formas de agir. Cada um administre como bom mordomo da multiforme graça de Deus. Muito bem. Segundo ponto. Quando somos confiados pelo Senhor, pelo próprio Senhor, com uma posição de liderança ou de comando, seja em casa, seja na igreja, ai de nós se nós nos atrevemos a usar essa tal posição mal. Cuidado! Olha o que o Senhor diz lá em Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Ele diz aos seus discípulos assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem.
melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó, né, uma pedra de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então perceba só, irmãos, Deus tem colocado coisas para nós fazermos. Não use da sua posição para fazer o mal, para tropeçar o outro, como o servo imprudente lá, o servo mau. O que ele fazia? Espancava e saía, né, para a gandaia. Não, cada um administre da melhor forma, e se Deus tem colocado pessoas nas suas mãos, que você não seja pedra de tropeço, tá? O apóstolo Paulo também reflete a respeito dessas coisas. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Vou ler o verso 1 também. Falando a respeito de mordomia, de servir a Deus, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Que os homens nos considerem como mordomos de Cristo e que nós sejamos fiéis. Cada um de nós, irmãos, vai receber responsabilidades diferentes, assim como no casamento, né? Muitos vão dizer assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, porque o marido é o cabeça. Tá certo, está escrito lá na Bíblia. Mas diante de Deus, a Bíblia diz que homem e mulher são iguais. Então como é que é isso? É porque nós temos posições diferentes dentro do casamento. Tá? Os nossos papéis são diferentes. Então eu não posso, porque eu sou o cabeça, oprimir a esposa porque ela tem que ser submissa. E também não posso, como esposa, querer tomar a cabeça da frente lá e ser a manda-chuva. Não. Cada um tem a sua posição dentro do relacionamento do casamento. A gente tem que conseguir discernir bem isso. E se nós não estamos discernindo bem, o que acontece? Dá briga. E aí quem sofre? O casal e os filhos. Não tem como. Eu sempre digo assim, esposa, cuida bem do seu marido. E eu falo isso para a Marisa, para ela cuidar bem de mim, entendeu? Mas marido, cuide bem da sua esposa. Porque se o seu esposo está bem com você, esposa, o lar está uma maravilha para os filhos. Tá ou não tá? Não, né? A mulher está feliz com o marido, vai lá, faz as coisas gostosas que o marido gosta, cuida bem da casa. O marido vai lá, ajuda a esposa, arruma os canos que estão quebrados. Não, né? Não deixa a mulher ficar estressada, ajuda ela a fazer a limpeza. Aí os filhos estão numa paz, numa tranquilidade. Mas se o marido e a mulher estão com problemas, irmãos, os filhos sofrem. Né? Porque desequilibra o casamento. E aí sofre. Então, faça bem o seu papel, marido. Faça bem o seu papel, esposa. Faça aquilo que a Bíblia diz. O marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A esposa reverencie o seu marido, porque ele vai dar conta de si. Ele vai dar conta da sua casa. Tá? Que nós possamos fazer exatamente dentro das nossas responsabilidades. Olha o que Tiago diz. Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, cada um na sua responsabilidade, mas aquele que tem maior responsabilidade, ele vai ter um juízo mais duro.
Então o marido vai responder mais pela família do que a esposa, tá, irmão? E o pastor vai responder mais pela igreja do que os irmãos. Todos nós temos responsabilidades. Mas aquele que quer ser mestre, aquele que está em posição de mestre, ele tem um maior juízo. Então a nossa responsabilidade é maior. A Bíblia nos mostra que a igreja deve ser dirigida pelos varões. Então, meu querido irmão, se envolva no trabalho da igreja. Porque tem um monte de igreja aí que está cheio de pastor agora. Por quê? Porque os varões não querem fazer as coisas. Ah, trabalho, não dá tempo. Aí ele tira o corpo, o que acontece? A mulher vai lá e toma o espaço. E aí vem os problemas, irmãos, porque todas as vezes que a gente sai do contexto daquilo que a Bíblia nos ensina, vai dar ruim. Você entendeu? Ah, mas é machismo, não permitir que a mulher... Tem tanta mulher sábia. Que bom que tem mulher sábia, né? Se ela é sábia, ela vai seguir aquilo que as Escrituras diz. Amém? Ela não é sábia? A Bíblia diz que a mulher tem que ser boa dona de casa, cuidar bem do seu marido, cuidar bem dos seus filhos, ser aquela mulher que, sabe, tá como uma ajudadora. Ela não é serva do seu marido, não, tá? Ela é ajudadora. Tá? O que acontece em muitos casamentos? Uma disputa brava entre marido e mulher, e aí? E a nossa sociedade, irmãos, lembre-se, ela vai na contramão das coisas de Deus. Infelizmente. Veja, olha para a nossa sociedade, tudo aquilo que está sendo colocado aí para as nossas crianças, para as pessoas. Aí você olha para as Escrituras, até as Escrituras eles querem mudar. Vai dar certo? Não vai, irmãos. Vai dar errado. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Amém. E como na parábola, Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da igreja. E nós somos seus servos. Tá? Então, se Deus tem nos colocado para cuidar das coisas de Deus, devemos cuidar com prudência e com sabedoria. Tá? Que Deus nos dê um coração sábio durante esse ano de 2022, para que possamos servir ao Senhor com prudência e fidelidade. Amém. Para que a gente possa ver as nossas famílias mais bem estruturadas. Que nós possamos ver a nossa igreja mais bem estruturada. E se Deus tem colocado algo, um desejo no seu coração para que você deve fazer, façam. Façam. Não espere uma profecia, não. Não espere um anjo, um sinal. Não, se está colocando no seu coração, faça. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos direciona, irmãos. O problema é que muitas vezes nós não estamos parando para ouvir a voz do Senhor. Ele tem colocado algo no meu coração. Façam. Fiquei feliz pela Karine estar aqui conosco. Amém. Com certeza, houve a oportunidade e ela topou. Ainda comeu o bolo ainda. Olha que beleza. Tá vendo? Ah, né? Hoje não. Na sexta-feira, o irmão Francisco colocou lá no grupo da congregação. Eu só fico observando, tá? Eu não falo nada, eu só fico observando. Aí, pessoal, mas vai ter culto lá em Nova Iguaçu, vai para lá. Aí eu falei assim, vamos ver, hein, Senhor? Falei nada, só falei assim, vamos ver. Tá vendo? É assim, irmãos. Se há boa vontade, se há prontidão, vai ser aceito o que a gente pode dar. Se há prontidão de vontade, irmãos, Deus aceita como a gente quer, como a gente vai dar. Então, se Deus tem colocado no seu coração, pastor, eu tenho vontade de fazer um culto na minha casa. Vamos marcar a data e vamos fazer. Pastor, eu quero parar mais para orar. Vamos parar e vamos orar junto. Pastor, o que eu posso fazer? Vamos fazer. Se Deus tem colocado algo no seu coração, irmãos,
O problema é que a nossa sociedade, o nosso mundo hoje, atropela, né? O pastor está falando aqui, vem um montão de coisa na cabeça. Nossa, agora você é o cara. Aí quando você sai do portão para fora, aí liga o cara da empresa, vem o trabalho da escola, vem o filho, e aí você esquece. Aí passa 2, 3 meses, o pastor faz mais uma mensagem de exortação, vamos fazer alguma coisa. Agora que eu vou, mas daí sai daqui, esquece. É assim que é, irmãos, eu também sou assim. Às vezes eu chego lá e falo assim, não, vou pegar firme lá, vou fazer a reforma aqui, eu estava até querendo fazer serviço aqui. Aí depois você chega em casa, no primeiro dia que você está pensando em vir, o cliente liga, pô, estou com um pepino aqui, ó. Aí pronto, aí você já entrou, se envolveu no trabalho ali, aí você já esqueceu, aí no outro dia tem outra atividade, assim vai, e você não faz. Esse mundo é assim, irmãos. Nós vivemos numa sociedade em que a gente está sempre devendo. É ou não é verdade? Parece que está sempre faltando alguma coisa. Você sempre tem alguma coisa mais importante para fazer, e aí quando você percebe, você já foi deitar e você não fez a sua leitura, você não parou para orar. Aí você fala assim, não pastor, eu tenho sido fiel na minha leitura, amém, irmãos. Mas você tem parado uns minutinhos para brincar com seu filho? Pô, não deu tempo, pastor. Você parou para conversar com a sua esposa essa semana? Ah, não consegui, pastor. Você conseguiu, depois que você chegou em casa, foi comer o seu lanche, a sua jantinha, comentar sobre a mensagem daquele domingo? Não fiz isso. Então você não consegue parar no tempo. Nós não temos parado para conversarmos, nem com as pessoas da nossa própria casa. E quanto menos eu converso com a minha esposa, mais difícil é conversar com ela. Quanto menos eu converso com a minha filha, mais difícil é. Sabe por quê? Porque você vai perdendo, né, o assunto. É igual a amizade, né? Aquela pessoa que você todo dia encontra no serviço, você sempre tem assunto. Aí você sai daquele serviço, para de ver aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, era uma pessoa que você gostava de conversar e tudo mais, mas aí não tem mais contato. Aí quando você vê aquela pessoa, não tem muito o que conversar. Oi, tudo bom? Tudo bem. Aí você, como é que está o serviço? Está tudo bem, Leza? Aí, pronto. Acabou o assunto. Por quê? Porque você não cultivou. A gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso com a nossa esposa, com o nosso esposo, a gente faz isso com os irmãos da igreja. Tá aqui, estamos ali tomando café, tem um irmão quietinho lá, parado, isoladinho lá, ele não consegue conversar. Não tem assunto. Não, irmãos, temos que ser atentos. Ser esse servo fiel que ele está falando, irmãos, é cuidar de tudo. É cuidar das coisas de Deus, é cuidar da casa, é cuidar da sua própria mente e do seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Que nós possamos ser esse servo fiel. E quando o Senhor vier, Ele vai colocar mais responsabilidade ainda. E não menos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu agradeço aos irmãos. Peço que os irmãos orem uns pelos outros. O irmão Moacir hoje fez todos os pedidos, todos nós tivemos a oportunidade. Lembre-se dos pedidos do seu irmão durante essa semana. Orem pela nossa igreja, orem pelas nossas famílias. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra tem nos exortado a sermos fiéis, a sermos prudentes, ó Pai, de não assumirmos compromissos e não cumpri-los. De nós sermos cuidadosos com a nossa casa, com a nossa família e até mesmo com a nossa própria mente e o coração. Pai querido, abençoa cada um dos seus servos aqui esta noite. Que o Senhor possa guardá-los durante o retorno para os seus lares. Que o Senhor possa nos guardar durante essa semana nas nossas atividades. Pai querido, se houve pecados cometidos, perdoa-nos, ó Pai.
Clamamos pelo teu perdão, porque somos falhos. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida de santidade, para que o teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, mais uma vez por este culto e por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Nas promessas do meu